Olá, meus queridos alunos, mais uma vez estamos juntos para refletirmos um pouquinho sobre a filosofia, sobre as correntes filosóficas e hoje, de uma forma especial, concluindo os nossos estudos sobre os universais. Falar dos universais é falar das coisas de realidades pré-existentes às coisas. Se vocês lembrarem da síntese que a gente deu sobre a filosofia antiga, nós temos a presença dos universais, dessa discussão dos universais, em Platão e em Aristóteles de forma especial. Isso porque, em Platão, para que as coisas no mundo real existissem, nós teríamos que ter o mundo das ideias, no qual nós teríamos as coisas perfeitas lá no mundo das ideias e as coisas, realidades que nós temos na vida real são como que cópias dessa ideia perfeita do mundo das ideias. O conhecimento vai se dar então para nós a partir do momento que nós contemplamos as coisas no mundo das ideias e nós vamos identificá-las em suas cópias na realidade. Então, se eu tenho, por exemplo, uma tesoura, eu tenho uma ideia de uma tesoura perfeita no mundo das ideias, que seria, em Platão, até a verdadeira tesoura, a tesoura real, e as cópias que nós temos seriam meras cópias das coisas. Aristóteles ele vai falar em dois momentos em cada realidade. A realidade material, então, que seria, no caso da tesoura, o aço, nesse caso uma tesoura de plástico, e a forma da tesoura. Essa forma, em Aristóteles, seria a ideia do universal. Pois bem, o tempo passou, nós chegamos na Idade Média, em que houve toda uma discussão se existiria de fato os universais. Nós temos, então, posições mais radicais para o lado da existência dos universais e posições em que essa existência dos universais foram relativizadas. Então, nós temos nesse quadro aí do livro do Giovanni Reale, e nós podemos citar nesse momento, História da Filosofia, no seu volume 2, em que Reale trata especificamente da filosofia medieval, nós temos então um quadro que parte desde realidades, de um realismo mais acentuado, então a ideia de ante rem, que é uma expressão latina, ante rem significa uma realidade anterior à realidade das coisas existentes, então antes das coisas sensíveis, ou seja, que os universais existem por si, e em si. É a ideia de Platão, que na Idade Média foi retomada por Guilherme de Champeaux e em parte por Anselmo de Aosta, que é uma retomada das posições platônicas. Bom, a ideia de os universais existirem pós-rem, ela vai ser uma ideia, ou seja, que ela existe após a realidade, ou seja, ela existe então como conceitos na nossa mente. Então, nós temos aqui a ideia tanto do conceitualismo, que é a ideia propugnada por Pedro Abelardo, que admitia certa relação com a realidade das coisas, no qual se refere ao status comum. Então, nós temos conceitos das coisas nesse sentido. Essa mesma ideia, ela é tida pelo realismo moderado, que admite também a ideia dos universais na própria realidade, que é a tese de Tomás de Aquino, que os universais eles existem antes das coisas como nós as temos, que seria na mente de Deus, na realidade como forma das coisas e na pós-realidade, ou seja, como um conceito na nossa mente. Essa é a ideia, então, de um realismo moderado. Qual a diferença, então, do conceitualismo para o realismo moderado, de Tomás de Aquino?
Ou seja, elas existem nas coisas sensíveis, né, como suas conotações ontológicas. Ou seja, elas já existem nas coisas, então seria um pouco a ideia, como de Aristóteles, a ideia de que nas próprias coisas nós encontraríamos os universais. E, por fim, a tese mais radical do lado da não existência dos universais, que seria que os universais eles existem como puros nomes, são puros conceitos. Eu chamo isso aqui de tesoura porque alguém apontou para isso uma vez e disse que isso é uma tesoura. Não existe uma relação natural que aplica do conceito imediatamente para a nossa mente. E a tese proposta por Rosselino, mais antigamente, né, anteriormente, né, e que depois vai ser retomada pelo nominalismo já no final da Idade Média, que é, né, com Guilherme de Ockham. O universal é apenas um nome que se refere a mais indivíduos. Então nós temos aqui uma radicalidade, né, de um lado ou do outro. A partir da definição ou da negação da existência dos universais é que a ciência vai poder acontecer e que, de certa forma, a filosofia vai se dar de uma forma mais concreta, mais radical, na Idade Moderna, ou seja, né, depois do final da Idade Média. Espero que isso tenha sido claro. Nós vamos ter o nosso encontro essa semana para podermos discutir melhor também essas coisas. Tá? Uma boa semana, um bom estudo para todos vocês nestas e nas outras disciplinas desta quinzena. Grande abraço, saudades de todos.